Podem abrir suas Bíblias, por gentileza, lá no livro de 2 Coríntios. Quero pensar com vocês sobre esta postura de vida que precisamos ter nesse tempo. Quero convidar vocês a colocarem um óculos e essa lente, está gravada nela a eternidade. É interessante, porque dependendo do óculos que nós usamos, nós podemos ver melhor ou pior. Podemos ver, até colorido, se colocarmos um óculos colorido. Mas eu quero, na manhã de hoje, convidar você a colocar um óculos que esteja estampado na lente a ideia, o sentimento, a certeza da eternidade. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, nos diz assim: por isso, nunca desistimos. O povo que olha para a eternidade, o povo que olha para frente, o povo que se desprende do passado, o povo que sabe que tem um futuro grandioso, aguardando, esperando. Pode acontecer o que aconteça. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver durarão para sempre. Essa semana, pensando nesse tema, olhando, ou de olho na eternidade, eu me deparei com um livro muito interessante, e eu quero desafiar, vocês que gostam de ler, ou vocês que não gostam de ler, se esforçar para ler, se obrigar a ler, um livro de um psiquiatra, chamado Viktor Frankl. Este homem, então, é um austríaco, ele foi judeu, viveu na Segunda Guerra Mundial, passou pelo Holocausto, viveu em vários campos de concentração e, ao sair dos campos de concentração em vida, escreveu este livro. Este livro tem como título Em Busca de Sentido. Ele fez uma pesquisa e este livro trata então um pouco dessa pesquisa. Vai ser um relato de como era a vida nos campos nazistas. Vai ser um relato das experiências dele, mas também é um relato de como pessoas puderam sobreviver nos ambientes mais hostis, nas dificuldades mais difíceis. Por que alguns sobreviveram e outros não sobreviveram? Por que alguns saíram com vida e outros não conseguiram ter o mesmo êxito? E ele então desenvolveu uma teoria chamada logoterapia. Logoterapia é a ciência, a teoria que estuda o sentimento de futuro, o sentimento de propósito de vida, o sentimento de estarmos sempre olhando para frente. E ele vai dizer que as pessoas que saíram dos campos de concentrações nazistas tinham algo a oferecer à vida, e não simplesmente ficavam esperando algo dela. Eu vou ler um trecho do livro dele, que faz todo sentido para amanhã desse domingo, e eu quero que vocês pensem comigo a respeito disso. O que faz necessário... Esse celular fica girando quando eu não quero que ele gira, Vocês sofrem com isso também? O que faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida. Vou repetir. Precisamos ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida. Você já conversou com alguém que disse assim: mas o que eu posso mais esperar da vida? Geralmente pessoas que sofreram grandes perdas, elas tendem a dizer isso. Eu fico imaginando, se você for, entrevistar agora, me fugiu o nome dela, a esposa de Tarcísio Meira, por exemplo, me fugiu o nome dela, Glória Pires, é isso? Glória? Menezes, desculpa.
Pires é outra. Se você for perguntar para ela, e aí, Glória, o que você espera da vida? Não tem mais nada para esperar da vida. Meu marido se foi, meus filhos já estão ficando velhos, eu já estou cansada, não espero mais nada da vida. Ela não precisa morrer, ela já morreu. Quando nós dizemos e chegamos à conclusão que nós não precisamos esperar mais nada da vida, ali nós já cavamos a nossa sepultura. Os coaches vão dizer que você que não tem sonho, você já morre. Quem não tem sonho já morreu, faz tempo. Princípio de liderança, se você não tiver um sonho, você já morreu. Mas esse psiquiatra, vivendo os campos nazistas, ele vai dizer que quando nós ficamos esperando algo da vida, nós já morremos. Porque quando nós ficamos esperando algo da vida, ela vai ser dor, ela vai ser sofrimento, ela vai ser frustração, ela vai ser cansativa. Por isso ele diz assim, ao invés, jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que é que a vida espera por nós. Fantástico isso, irmãos. Ao invés de ficarmos nos perguntando, o que é que eu espero da vida, nós devemos dizer, o que é que a vida pode esperar ainda de mim? Uma pessoa que diz, o que é que a vida ainda pode esperar de mim, está cheio de sonho, está cheio de desejo de realização, tem uma perspectiva para o futuro, consegue olhar para frente e não ficar preso ao passado, consegue sonhar com o dia de amanhã e não lamentando o dia de ontem. Nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, nos levantar neste tempo e ministrar para pessoas que estão sofrendo, dizendo a elas que a vida não se resume, não se limita aos anos que possamos ter. Tem muita coisa para fazer, mesmo quando o fôlego aqui do lado de cada eternidade cessar. E quando nós colocamos a lente da eternidade, nós vamos então aprender com o apóstolo Paulo que a nossa alma, ela sempre será renovada. Olha o que o versículo 16 diz. O texto bíblico diz assim, por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado. E se você ler do versículo 1 até o versículo 15, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando sobre esse tempo em que nós estamos aqui, que é tempo de dor, é tempo de cansaço, é tempo de sofrimento. Olha comigo o versículo 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. E ali ele vai descrevendo, por mais que as rugas determinem que você está mais perto da morte do que da vida, por mais que os seus cabelos mudem e eles caem, deixa eu contar para vocês, para que vocês não fiquem mais me perguntando. Primeiro, não foram 5 irmãos que resolveram esse problema. Sabe aquela história, 2 segura, 1 corta e 3 ri? Não foram eles que fizeram isso. Segundo, não fiz nenhuma promessa. Garanto para vocês que eu não fiz nenhuma promessa. Terceiro, sim, ainda tive que pagar por isso, irmãos. Isso foi o mais absurdo de tudo. Ainda tive que pagar para que isso acontecesse. Mas olha, tudo é ponto de vista. Diego, eu estou feio? Não. Pedro, eu estou feio? Não. Júnior, eu estou feio? Você vê quanta gente me acha bonita ainda aqui nessa igreja? Por mais que o corpo declare para você, estou cansado. Por mais que o corpo declare para você, eu não aguento mais. Por mais que o corpo diga para você, está difícil. Aqui dentro existe uma alma que está cada vez maior. Que cada vez mais se estica, se espreguiça, se desenvolve, cresce. Porque quando colocamos o óculos, a lente da eternidade, por mais que este corpo, esta tenda exterior, ela esteja frágil, machucada, cansada, aqui pulsa vida, aqui pulsa sonhos,
aqui pulsa renovo. E eu gosto muito de uma história, eu gosto muito da história do rei Ezequias. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 29. Eu gosto muito do rei Ezequias, porque quando a gente pensa em renovação, quando a gente pensa em renovo, um dos homens que produziu uma renovação espiritual na vida do povo de Israel, da vida da tribo de Judá, do reino de Judá, foi o rei Ezequias. E quando nós olhamos o capítulo 29, nós percebemos quais foram as 4 atitudes que o rei Ezequias tomou para produzir renovação. Renovação na vida espiritual daquela nação, renovação na sua própria vida espiritual. E eu gosto então de pensar neste rei. E a primeira atitude que ele tomou foi logo no versículo 3. Olha o que o rei Ezequias fez diante de uma nação que estava abatida, que estava dolorida, diante de um exterior, sem qualquer tipo de perspectiva, mas aqui o Espírito crescendo, o Espírito andando, o Espírito evoluindo. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. A primeira coisa que Ezequias fez como rei, convocou o povo a voltar-se a Deus. Lembrou ao povo que lá existia um lugar onde Deus, em ajuntamento solene, junto com toda a nação, era adorado. Reuniu o povo para estar então em adoração a Ele. Nós não viveremos renovação se não voltarmos os nossos olhos para Deus. Nós não experimentaremos renovação se não voltarmos os nossos olhos para Ele, o Eterno. A nossa alma será tão velha quanto o nosso corpo. A nossa alma será tão cansada quanto o nosso corpo. A nossa alma estará tão esgotada quanto o nosso corpo está esgotado. Mas você não precisa andar com a alma esgotada. Você tem um Deus que o ama, que trabalha por você, que chama a sua atenção diariamente. Volte-se para Ele. Segunda coisa que o rei Ezequias fez, veja comigo, por exemplo, o capítulo 4. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Você quer alma renovada? Santifique-se. Limpe tudo aquilo que é sujo em sua história, em sua vida. Livre-se de tudo aquilo que faz mal a você. Livre-se de tudo aquilo que contamina a sua alma, que produz tristeza sobre você. Se liberte do pecado que te escraviza há tanto tempo. Jesus morreu para te produzir libertação. Não continue escravo do seu pecado. A alma aqui tem que ser jovem, a alma aqui tem que pulsar, a alma aqui não importa quantos anos venhamos a ter, tem que ter sonhos. Nós precisamos olhar para frente, porque é para frente, é o futuro que nos aguarda. Mas olha o que Ezequias fez também, veja comigo o versículo 15. Versículo 15 desse mesmo capítulo. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei. Mas olha que coisa linda, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Resgataram a preciosidade das Escrituras Sagradas em suas vidas. É muito bom estarmos informados. É muito bom lermos um jornal, uma revista, algo mensal. É muito bom lermos vários livros de outras ciências. É muito bom ser culto e devemos ser. Mas é isso que transforma a vida. É isso que deixa a alma nova. É isso que renova as nossas almas. É isso que faz com que mesmo que o exterior esteja cansado, mesmo que a vida seja só tristeza, mesmo que a vida seja perseguição, mesmo que sejamos pressionados de todos os lados, mesmo que estamos percebendo que a morte está mais perto do que nunca. Por isso, mesmo com tudo isso, diante de tudo isso, jamais vamos desistir, porque a nossa alma, ela se renova.
mas ela se renova quando nós nos voltamos para Deus, ela se renova quando nós buscamos essa santificação, e tudo isso passa pelas Escrituras Sagradas, que lava a nossa mente, que limpa o nosso coração, que coloca a nossa perspectiva na posição certa, que nos dá uma mente cristianizada e não secularizada. Nós precisamos disso, igreja, para continuar tendo vida fluindo dentro de nós, para continuar a ser de fato, uma fonte de água viva a fluir em nós. Mas eu quero que vocês leiam comigo, por exemplo, o versículo 28. 4 decisões que o rei Ezequias tomou para renovar a espiritualidade de Israel. Versículo 28. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Não é lindo isso, irmãos? Não é lindo nós vermos que todo o povo, então, foi conduzido à adoração? Uma consequência natural. Volte-se para Deus. E diante da grandeza e da majestade dEle, nosso coração não se cala. Santifique-se a Deus. E diante da pureza da vida, nosso coração não se cala. Detenha-se a resgatar as Escrituras Sagradas no seu dia a dia. E eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai fazer quando você fechar este livro é adorar o Pai. A adoração é uma consequência desta renovação da alma que nós esperamos diariamente. Apóstolo Paulo diz, a vida é difícil. Esse tempo que nós vivemos é trabalhoso. São tempos de lágrimas, são tempos de ais, são tempos de tristeza, são tempos de dor. Mas não importa o que acontece conosco aqui no exterior, porque no interior nós estamos sendo renovados. E tudo isso aconteceu por quê? Você pode ler o último versículo comigo de Crônicas, no capítulo 31, no versículo 21. Olha o que o texto bíblico diz. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer a lei e os mandamentos de Deus, Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. O sucesso de um homem não é medido no esforço dos seus braços, como eu disse domingos atrás. O sucesso de um homem não está no que ele conquista, não está no que ele faz, não está no que ele planta, não está no que ele colhe. O sucesso de um homem está em quanto ele glorifica a Deus, o quanto ele adora a Deus, o quanto ele obedece a Deus, o quanto ele segue os seus preceitos. Não foi assim que Deus, olhando para Josué, temeroso diante da responsabilidade de assumir o lugar de Moisés e guiar o povo de Israel, Deus olhou então para Josué e disse assim, Josué, por que você está com medo? Você tem tudo o que você precisa em suas mãos. Você tem todo o mapa do sucesso em suas mãos. Você tem todas as possibilidades, a rota da vitória está em suas mãos. Então por isso, Josué, por favor, medite na lei do Senhor todos os dias e não se desvie dela. E o mesmo sucesso que Moisés teve, você terá. A alma que pulsa aqui dentro, gente. A alma que pulsa aqui dentro. Eu sei, os dias são dolorosos. Em tempo de sofrimento, como disse esse psiquiatra, Viktor Frankl, em tempo de desgraça, é tempo de ministrar a esperança. Não fique dizendo e declarando, eu não tenho mais nada a receber desta vida. Continue afirmando, eu ainda tenho muito a oferecer a esta vida. Olhe para frente, deixe a sua alma ser renovada, deixe o seu espírito ser renovado. E quando você for renovado, você vai então desfrutar de consolação.
Quantos de nós estamos precisando tanto de consolação? Olha o versículo 17, vamos voltar para o nosso texto original, lá em 2 Coríntios capítulo 4. Olha o versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo fala. Pois estas aflições, estas que ele declarou aqui do versículo 8 até o versículo 15. Estas aflições que você sabe quais são. Estas aflições que estão na sua pele, essas aflições que estão no seu coração, na sua mente, essas aflições que acompanham você no travesseiro à noite, essas aflições que regem a sua vida trancada dentro do seu quarto, essas aflições, você pode enumerá-las. Não quero sugerir, não quero palpitar, você sabe quais são as suas aflições. Olha o que ele diz, estas aflições, pequenas e momentâneas. Paulo em nenhum momento está menosprezando a nossa dor. Paulo em nenhum momento está desvalorizando a nossa dor. Paulo em nenhum momento está querendo motivar você, dizendo que aquilo que você passa é pequeno e você deve desprezar e ignorar o que você está sentindo. Não, mesmo porque não há possibilidade disso, mesmo porque nem faz bem isso. Nem faz bem para nós não pensarmos na nossa dor, nem faz bem para nós não chorarmos pela nossa dor, nem faz bem para nós não admitirmos que estamos doendo e que está doente. Mas o que Paulo está dizendo, que ela é pequena porque ela dura pouco. Olha, 1 ano atrás, onde você estava em 15 de agosto de 2020? Qual era a sua maior dor em 15 de agosto de 2020? Você se lembra? Provavelmente não. Talvez no dia 15 de agosto de 2020 você chorou muito. Talvez no dia 15 de agosto de 2020 você estava preocupado com alguma coisa importantíssima. Talvez nesse dia você estava fechando um contrato, ou talvez nesse dia alguém negou um contrato para você. Talvez nesse dia você recebeu uma notícia muito difícil. Mas você se lembra o que aconteceu há 1 ano atrás, que machucou o seu coração? É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que estas pequenas e momentâneas aflições que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Há consolo quando nós olhamos para frente. Há consolos quando a lente da eternidade é que nos guia. Há consolo quando temos certeza que este mundo vai ficar para trás. Este momento e esta dor ficará para trás. Nada nos impede de alcançarmos a eternidade. O apóstolo Paulo volta a falar sobre isso, ou ele fala primeiro sobre isso, em Romanos capítulo 8. Naquela descrição dos ais. E no versículo 18 ele vai dizer a mesma coisa. O que são os ais, o que são as nossas dores, o que são as nossas tristezas, diante da glória que está por vir, diante da glória que está por chegar. Se nós colocarmos todo o nosso esforço nesse tempo, se nós colocarmos toda a nossa energia, e se nós continuarmos olhando para baixo, a vida vai ser muito pesada mesmo. Mas quando erguemos a nossa cabeça, olhamos para frente e dizemos, eu tenho muito a oferecer à vida ainda, até que Jesus volte. E depois que Jesus voltar, ou Ele me levar, eu terei ainda muito mais a oferecer. Console-se com isso. Que por mais difícil que esteja sendo o desemprego, vai passar. Semana passada, eu fui ao Jabaquara, onde eu cresci. Foi naquelas ruas que eu jogava bola, que eu ralava o joelho, que eu pulava o muro da escola para pegar mamona. Alguém sabe o que é mamona? Mamona. Colocar no estilingue, matar passarinho. Era ali que eu pulava o muro da escola e colocava umas hastes com uma coisa grudenta, porque tinha lá um passarinho chamado biquinho, nós chamávamos de biquinho, passarinho com biquinho vermelho. E o nosso prazer era pegar aquele biquinho,
para depois soltar. E nós tínhamos que comprar ouro branco para as crianças da igreja, porque no domingo eles receberiam uma medalha, né, de ouro, e com o ouro branco preso na medalha, porque a série de mensagens deles estava acabando. E eu fui, irmãos, numa loja grande que tem lá de doces. Irmãos, quando eu entrei naquela loja, eu desabei a chorar. Porque eu sei de quem eu puxei o aspecto formigão da minha vida. A formigona de casa era a mamãe. E ela semanalmente ia lá naquela loja buscar sua paçoquinha, seu pé de moleque. Semanalmente ela ia naquela loja comprar sua bala, o seu salgadinho, para comer enquanto assistia um filme. Eu desabei, irmãos. A Lília ficou assustada. O que foi? Lembrei da mamãe. Vai passar. Às vezes demora, mas vai passar. E ali eu respirei fundo, coloquei o óculos da eternidade, vamos em frente. Porque eu tenho muito a oferecer à vida ainda. Mesmo que a vida não tenha mais nada a oferecer a mim. Cada vez mais, o Jabaquara tem ficado sem graça. Porque aqueles que importam, naquele bairro estão morrendo. Mas eu tenho muito a oferecer à vida ainda. Vamos em frente. Console-se com esta verdade. O apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, vai dizer exatamente isto. Quando ele fala a respeito da morte, quando ele fala a respeito da segunda vinda de Cristo, ele vai terminar aquele parágrafo falando sobre a segunda vinda de Cristo, dizendo assim: ei, console uns aos outros com esta verdade. Console uns aos outros com esta esperança. Console uns aos outros com esta convicção de que o nosso olhar está para a eternidade, que as nossas lentes são para a eternidade e que para a eternidade nós estamos vivendo. Mas o apóstolo Paulo também vai nos lembrar que existe uma recompensa quando nós vivemos olhando para a eternidade. Viver olhando para a eternidade, além de trazer uma renovação, além de trazer consolação, ela também traz recompensa. Olha o que o versículo 18 diz. Vamos ler juntos novamente. Portanto, conclusão de parágrafo. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Há uma recompensa. Você já percebeu que a vida, ela é baseada em recompensa e arrependimento? Você já percebeu que assim é a nossa vida? Quando fazemos alguma coisa que deu certo, quando fazemos alguma coisa que empreendemos e que aconteceu da maneira como imaginávamos, nós nos sentimos recompensados. Mas quando fazemos alguma coisa, quando estamos vivendo alguma situação, quando vivemos a consequência de uma situação e que não é muito boa, não é muito agradável, o que é que bate? Arrependimento. Nossa vida é marcada por recompensa e arrependimento. Ou estamos nos sentindo recompensados, ou estamos nos sentindo arrependidos. Esta é a vida. Por isso que nós precisamos olhar para a eternidade. Por isso que nós precisamos ter este óculos, esta lente da eternidade. Por isso eu preciso ficar de olho na eternidade. Não é interessante quando os nossos filhos são pequenos, a gente fica de olho neles? O que significa ficar de olho? Significa dar atenção. Significa cuidado. Nós só ficamos de olho naquilo que é importante para nós. Um pai fica de olho no filho, um esposo fica de olho na esposa e vice-versa. Um líder fica de olho nos seus liderados. A gente só fica de olho naquilo que importa. A eternidade tem que importar para você. Porque a eternidade é recompensa.
Na eternidade não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando, tudo aquilo que ele está dizendo a respeito de pressionados, aflições, esmagados, perplexos, desamparados, abandonados, na eternidade não haverá mais nada disso. Na eternidade não haverá mais o que eu fiz, por que eu não fiz. Na eternidade não haverá mais arrependimento. Por isso nós precisamos entender que toda decisão que tomamos aqui, reflete lá. Toda decisão que tomamos hoje, reflete a nossa eternidade. E eu não queria que nós saíssemos daqui arrependidos. Eu queria que nós saíssemos daqui com essa sensação gostosa de recompensa. E um dos textos que me chama muita atenção é Hebreus capítulo 9, versículo 27. E o texto diz o quê? Está ordenado a cada pessoa morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento. O brasileiro, ele tem um aspecto muito ruim da sua cultura. Quantos de vocês deixam para a última hora, para a última noite, quando os computadores da Receita Federal estão entupidos para enviar a sua declaração de imposto de renda? E aí você fica desesperado apertando o botão, e aí não vai porque está todo mundo fazendo a mesma coisa que você. Porque temos a tendência de deixar tudo para a última hora. Porque temos a tendência de deixar tudo para em cima da hora. Com a eternidade, não tem como deixar para a última hora. Não tem como deixar para em cima da hora. As decisões que você toma hoje vai definir aonde você passará a eternidade. Aonde você desfrutará da recompensa. No céu, não há arrependimento, mas fora dele, muito arrependimento. Você já tem certeza de onde você passará a eternidade? Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento. Todos nós seremos levados ao tribunal de Cristo. E o que vai nos julgar não são os nossos atos, mas se decidimos viver por Jesus e para Jesus, ou se rejeitamos a Jesus. Eu não gostaria que ninguém na manhã deste domingo pudesse terminar esta celebração, esta live, sem a certeza de que a eternidade é que está aguardando por vocês. Mateus capítulo 6 vai dizer assim: não junteis tesouros na terra. Não junteis tesouros na terra, onde o ladrão vem e rouba, onde a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros no céu. Ei, a recompensa tem que ser colhida lá. Não espere recompensa aqui. Não viva pela recompensa daqui. Não se esforce demasiadamente para que a sua recompensa seja aqui e agora. Coloque a lente da eternidade. Olhe para o futuro. Olhe para o eterno. Porque é na eternidade que nós não deixaremos de ver o que precisa ser visto. Pensando em tudo isso essa semana, eu fiquei e fico preocupado, porque vamos supor que esse seja o tempo de nossa vida. Esse é o tempo da nossa vida. Aqui, nós colocamos toda a nossa energia. Aqui, nós colocamos toda a nossa disposição. Aqui, nós colocamos todo o nosso conhecimento. Vivemos como se não houvesse amanhã, inconsequentemente.
Dizemos que precisamos aproveitar a vida e a fazemos longe de Jesus. Suponhamos que esse seja o nosso tempo de vida aqui na terra. 70 anos? 80 anos? 90 anos? 100 anos? E você vive para este tempo de vida. E não olha para a eternidade. Você vive para isso. E esquece que tem tudo isso aqui, para viver depois que você fechar os seus olhos. Tudo isso aqui para viver. Tudo isso aqui para viver. Minha oração na manhã de hoje é que você comece a pensar na eternidade. Porque aqui é só um pouquinho do que Deus preparou para você. Porque o que os olhos nunca viram e a mente nunca entendeu, estão preparados para aqueles que o amam. Como você vai continuar vivendo? Por isso? Ou por toda a eternidade? Esta é a minha oração por você. Que você não fique preso ao aqui e ao agora, mas coloque a sua lente, olhe para frente e viva para toda a eternidade.